A paz do Senhor, queridas mulheres, ouvintes, leitoras que amam o conhecimento que vem do alto e também a sabedoria divina. Primeiro áudio de 2022, eu quero desejar a todas um feliz ano novo e desejar também que vocês estejam comigo para completar essa jornada de aprendizado que tem sido a leitura do livro Invisível, o Dom de Permanecer Escondido em um Mundo que Ama Ser Notado, da autora Sarah Hargett, pela editora Impacto. Mas também para todas as jornadas que virão, permitindo Deus e Ele não voltando, enquanto Ele não voltar, nós estamos aqui a esperá-lo, aprendendo mais dele a cada nova leitura, a cada novo livro que a gente inicia, e é assim que eu quero permanecer com cada uma de vocês. Então, espero que vocês atendam a esse convite, aceitem esse convite de todo o coração e sem mais demora passamos à leitura da vez. Vamos lá? Ainda não totalmente desperta pela manhã, com um ar de irritação materna apenas levemente disfarçado, deixei meus 4 filhos mais velhos no treino de futebol com garrafas d'água, bolas e embalagens com lanchinhos. Pensei que seria agradável dar umas voltas ao redor do campo para clarear as ideias. Assim coloquei Bu, de 2 anos de idade, no carrinho e saí sem rumo definido, querendo apenas caminhar e acalmar-me. O caos matutino para aprontar todos a tempo havia acabado com os meus nervos. Estava difícil gostar de minhas crianças naquele momento e impossível gostar de mim mesma. Aquilo me lembrava o motivo pelo qual não organizávamos atividades tão cedo pela manhã com frequência. Em dias assim, eu preciso simplificar tudo a uma passagem que faz parte do treino de meus olhos para maravilhar-se. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas, e se falará da força dos teus feitos terríveis, e contarei a tua grandeza. Salmo 145, versículos 5 e 6. Acelerei o ritmo e empurrei o carrinho com mais força do que o necessário, mas precisava daquilo para me livrar das frustrações da manhã. Recitei aqueles versículos mentalmente 1 de vezes, enquanto relembrava os últimos 45 minutos de tentativas de sair com todos. Era a criança chateada porque a garrafinha dela tinha menos gelo do que ela queria. Era a caneleira perdida. Era o bebê chorando e a cadeirinha suja de comida da semana passada que eu havia me esquecido de limpar. Então, esta frase interrompeu meu desabafo. Contarei tua grandeza. Não havia sido uma manhã excelente. Eles estavam mal-humorados. Eu estava irritada. Eles estavam atrasados. Eu estava irredutível. Eles se juntaram a um grupo de crianças brancas como a neve, com famílias que pareciam muito mais intactas olhando de fora do que a nossa. E essa manhã tinha a ver com muito mais do que futebol e quase nada era ótimo aos meus olhos. Mas eu encontraria o Senhor aqui. Será que é um bom momento para olhar para trás e relembrar? Pensei. Para declarar a grandeza do Deus que derrubou montanhas de obstáculos burocráticos para trazer nossos filhos para casa? O Deus que os trouxe hoje para jogar futebol com a barriga cheia de café da manhã e uma mamãe que lhes pediria perdão assim que o treino acabasse? O Deus que fizera esse bebê no carrinho à minha frente após meu útero ter ficado estéril por 12 anos? Um relance de cor no chão atraiu meus olhos e desviei o carrinho de uma pequenina casca de ovo azul brilhante. Olhe, Bu, eu disse apontando. Um filhote de passarinho estava dentro daquele ovo. Ovo, ovo, ovinho, Bu foi repetindo cada vez mais alto. Voltei ao caminho e minha mente retornou aos salmos. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade, das tuas obras maravilhosas e contarei a tua grandeza. A cada frase daquela passagem, o bater errático do meu coração se ajustava, voltando ao ritmo normal. Eu estava dizendo a verdade à minha alma como uma respiração boca a boca. Amanhã ainda parecia uma bagunça. Eu estava aliviada que nosso hóspede de longo tempo não houvesse assistido àquilo e não tinha vontade alguma de contar o ocorrido a Nate depois. Mas eu queria pedir perdão aos meus filhos. Eu havia passado longos anos sem jamais pedir perdão ao meu marido no início de nosso casamento, e o desejo de arrependimento era forte. Deus estava trabalhando em mim. Continuando a caminhada, Bu interrompia meus pensamentos vez ou outra com "Oh!", apontando maravilhado para uma árvore, depois para um carro e outra vez para a casca de ovo ao passarmos por ela na volta. E agora ela não saía mais da minha cabeça. Essa casca significou mais para mim do que o invólucro descartado de um filhote de passarinho. Aquele pedacinho da ordem criada por Deus levantou uma pergunta que eu vinha fazendo em relação à minha vida, mas não havia colocado em palavras até aquele momento. O que é grandeza para ti, Deus? O que são tuas obras maravilhosas?
Eu havia testemunhado a grandeza de Deus na decisão milagrosa de um tribunal em Uganda que dera a 2 crianças um lar em nossa família. Meu casamento é uma maravilha. Passamos pela ascensão e queda de um negócio e pela ascensão e queda do nosso coração endurecido. Meus filhos, embora me parecessem desordeiros naquela manhã, estavam tendo o coração restaurado. Tudo isso eram obras maravilhosas. Mas a casca de ovo e o treino de futebol ali perto? Maravilhas? Deus me convidava a reconsiderar as infinitas oportunidades ao meu redor para me maravilhar. Havia oportunidades para reverenciar a Deus até mesmo nos momentos improváveis, e os meus olhos precisavam ser treinados para vê-las, assim como o meu coração precisava ser treinado para envolver-se nelas. Deus estava disponível a cada minuto, mas minha carne estava inclinada à independência. Eu não havia sido treinada para vê-lo na casca de ovo ou no treino de futebol. Pude ver a maravilha de Deus no olhar que Nate me deu do outro lado do balcão da cozinha na noite anterior, depois de ouvir-me encorajar uma criança, sabendo que para mim seria mais fácil criticá-la. Fiquei admirada com Deus quando minha filha, cuja história é dolorosa, segurou minha mão na igreja ao cantarmos "Vejo os céus invadindo este lugar". Fui convidada a me maravilhar mais tarde, no mesmo dia, quando fechei a porta do quarto para clamar pela ajuda divina com outra criança. Difícil no momento. Ele foi maravilhoso quando não tive tempo para pedir oração às minhas amigas, mas consegui parar e falar com o Senhor em meio ao caos e senti a paz envolvente que só pode ser atribuída a Deus. E vi a maravilha em meus filhos. Para os demais espectadores daquele jogo, eram apenas jogadores, mas eles mesmos estavam começando a entender que eram filhos quando ninguém estava olhando. Ninguém além de mim mesma, de Nate e de Deus. Sim, a casca de ovo e o treino de futebol são maravilhas. Essas coisas são lindas porque apontam para um Deus criador que vê e organiza os detalhes gloriosos da vida, que coloca as mãos em meus minutos. Essas coisas têm o poder de me fazer olhar para Ele. Eu só preciso permitir que isso aconteça. Elas têm o poder de tocar meu coração se eu permitir que me envolva nelas. Dezenas de minutos todos os dias são perpassados por tais maravilhas, cheios de potencial para atrair nossos olhos a Deus. Nossos olhos inquietos com as mesmas oportunidades de fixar-se em coisas que não alimentarão a nossa alma precisam ser treinados a vê-las, precisam ser treinados a enxergar a face de Jesus. A casa se enche do perfume do bálsamo, toda a terra se enche de sua glória, minha alma se enche da consciência de suas maravilhas hoje. E logo mais estou relaxando, sentada diante de Deus nos pequenos momentos do dia, tirando o relógio do pulso e olhando somente para Ele. Para continuar estudando, leia Gênesis 1, 26 e 27, 1 Reis 19, 11 e 12, Salmo 5, versículo 3, Salmo 16, versículo 8 e Salmo 17, versículo 6, Salmo 19, do 1 ao 4, Salmo 27, 4, Salmo 45, versículos 10 e 11, Salmo 65, 1, Salmo 81, 10, Salmo 139, versículos 1 a 6 e 16 a 18, Salmo 145, 5 e 6, Cantares 2:14, Oséias 6:6, Mateus 6:22, Lucas 22, do 39 ao 45, João 11, do 28 ao 37, 2 Coríntios 3:18, 2 Coríntios 4:16 ao 18 e 2 Coríntios 10:12. Capítulo 7. A extravagância secreta, desperdiçando-nos em Deus. Por que este desperdício? Mateus 26:8. Eu estivera de terninho e sapatos de salto desde as 5 da madrugada e depois de uma manhã cheia estava no aeroporto esperando o voo do começo da tarde de volta para casa. De volta para casa e para o marido, mas não para os filhos. Foi alguns anos depois de minha temporada na loja da North Barracks Road, mas alguns anos antes que o sofrimento da infertilidade tomasse conta da minha alma. Eu havia recentemente começado a querer mais. Queria mais de meu emprego de suporte comercial. Não estava cansada dele, nem mesmo cansada da parte burocrática ou das viagens, mas estava cansada de correr atrás de metas de vendas e de um contra-cheque. Queria mais do que produtividade e sucesso. Eu queria contato com Deus, significado e qualquer coisa que fizesse diferença, mas fosse mais difícil de mensurar. Eu havia terminado o dia de trabalho e me sentia cansada, mas meu coração estava faminto e aquela fome era algo que estava começando a agradar-me. Então orei: Deus, quero te encontrar aqui neste aeroporto. Encontrá-lo exigiria aquietar meu interior o suficiente para ouvir e responder. O tipo de diálogo que eu vinha aprendendo a ter com Deus floresceu quando passei a vê-lo como uma troca. Minha mente por seus pensamentos, meu medo por sua segurança, meus sussurros por suas respostas.
A caminho do restaurante, perto do portão de embarque, vi um senhor de idade sendo empurrado em uma cadeira de rodas. Orei para que Deus soprasse vida e vigor em seu corpo frágil. Vi outro homem correndo na velocidade em que minha mente normalmente funcionava e orei para que seu coração acelerado viesse a conhecer Jesus. Vi uma jovem com os olhos vazios e orei para que ela tivesse o coração preenchido por aquilo de que mais precisava. Percebi novamente que as pessoas ao meu redor não eram meramente interessantes, eram criaturas feitas por Deus. Eu queria conversar com ele sobre o que ele havia feito. Deus, o que o Senhor vê no homem atrasado para pegar seu voo? E o da cadeira de rodas? Como o Senhor vê o coração dentro daquele corpo ao quebrado? Ao invés de olhar para as pessoas como faces na multidão, eu pedia para vê-las com seus olhos e respondia com orações de 1 minuto. Deus, quero te encontrar neste aeroporto. Ninguém sabia dessa conversa mental que eu estava tendo com Deus. Eu estava começando a gostar dessas trocas. No restaurante, peguei o último lugar disponível no bar, que estava cheio de viajantes com bagagens de mão. Ao subir na banqueta e passar os olhos pelo cardápio laminado, notei o homem sentado ao meu lado. Ele parecia alguém com idade para aposentar-se, mas estava vestido como um empresário. Fui atraída para ele da maneira como somos atraídos a alguém totalmente diferente de nós, mas com quem sentimos uma estranha conexão. Talvez eu deva compartilhar o evangelho com este homem, pensei. Fiz meu pedido e abri meu livro, tentando me concentrar na leitura enquanto permanecia alerta para o que me parecia ser um toque de Deus. 10 minutos depois, quando a garçonete trouxe o meu pedido juntamente com o do homem ao meu lado, eu notei que havíamos optado pelo mesmo prato. Fiz um comentário desajeitado sobre a comida, procurando uma maneira de começar uma conversa. Mas minha voz, talvez baixa demais pelo nervosismo, perdeu-se em uma rajada de anúncios do sistema de som do aeroporto. Ele não me ouviu. Voltei ao meu livro, resignada a ter entendido errado as deixas de Deus. O livro que eu estava lendo explorava o conceito de permanecer na videira ilustrada em João 15. O autor usava a noção de enxerto das plantas para ilustrá-lo. Após horas de apresentações aos clientes com os pés latejantes, minha mente era incapaz de absorver as palavras. Eu li e reli o mesmo parágrafo, mas não o compreendia. E subitamente veio uma sugestão à minha mente. Peça que o homem ao lado o explique a você. Ai, ai, pensei. Por mais que eu quisesse ouvir de Deus, eu sabia que humanos por vezes ouvem errado e pensam que seus devaneios são a voz divina. O que fazer? Falar com o homem e me arriscar a passar vergonha e criar uma situação constrangedora, ou não falar com ele e me arriscar a perder o que poderia ser a resposta de Deus à minha oração para encontrá-lo naquele aeroporto? Bem, pelo menos não o verei nunca mais, pensei, e decidi falar com o homem. Com licença, eu disse, muito mais alto dessa vez quando gritando para compensar meu nervosismo. Ele se assustou. Sim? Respondeu, erguendo as sobrancelhas como um chefe autoritário de algum recém-formado. Você sabe algo sobre enxerto? Gaguejei. O quê? Ele perguntou. Ou não, eu teria de repetir tudo. Aquele executivo sequer parecia saber o que a palavra significava. Enxerto, senhor. Sabe algo sobre enxerto? Meu rosto queimava de tão vermelho. Engraçado você perguntar isso, ele comentou. Vi seus olhos se enchendo de lágrimas. Meu coração começou a acelerar. Eu me formei em agricultura na faculdade com especialização em enxertos. Tenho uma empresa de equipamentos agrícolas, mas me afastei do que realmente amava. Agora eu tinha certeza de que estava ouvindo meu coração e não somente sentia os batimentos. Ele se ajeitou em sua banqueta, tirou os óculos e esfregou os olhos, e passou a explicar entusiasticamente os detalhes de como os galhos de uma árvore são enxertados em outra, como se estivesse me contando uma história empolgante. Mostrei-lhe o parágrafo do livro e lhe fiz algumas perguntas, e ele fez tudo ficar tão claro. Não tenho certeza se fiquei mais surpresa de que a sugestão de falar com aquele homem tivesse realmente vindo de Deus, ou se foi por Deus ser pessoal o suficiente para me encontrar naquela banqueta do restaurante do aeroporto. Aparentemente, Deus também estava alcançando aquele homem enquanto ele comia seu hambúrguer com batatas fritas. Ele me agradeceu após nossa conversa como se tivesse sido relembrado de seu amor juvenil por plantas e por enxertos, um amor que precisava ser redescoberto. 12 anos depois, essa conversa continua sendo minha viagem de negócios mais memorável até hoje. Não me lembro do lugar para onde eu tinha ido nem de quem encontrei. Lembro-me dessa viagem unicamente porque me senti vista e ouvida por Deus.